A graça e a paz, meus irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Vamos aí gravar mais um vídeo. Eu venho trazer o estudo bíblico aí de 2 Tessalonicenses, né? E esse estudo eu trago mediante a urgência, né? Dos tempos que a gente está vivendo aí, sem nenhuma teoria da conspiração, né? Sem esses ditos profeta que fica fazendo profetada aí, marcando data da volta de Cristo, né? A gente sabe como cristão e acredita que Yeshua vai voltar sim. E que a vinda dele está cada vez mais próxima. E agora com os últimos movimentos da geopolítica, das coisas mundiais que está acontecendo, das coisas financeiras que estão acontecendo, né? Das guerras que estão aí, né? Então, mediante a tudo, e agora surgiu aí os Estados Unidos, Donald Trump tinha convocado aí, parece que 800 generais, né? Reunidos numa situação só. E logo em seguida vem o tal de acordo de paz, né? Com o genro dele tá intermediando aí. E nós que somos leitores das profecias bíblicas, né, estudiosos dessas coisas, de escatologia, então a gente já está atento ao significado desse acordo. Aí muitos falam, mas não é bom ter paz, irmão. Sim, é bom, irmãos. Mas não é, a questão não é a proclamação da paz. A questão é que nenhum ser humano vai trazer a paz mundial para o mundo permanente. Só Yeshua que vai trazer. Só que muitos querem adoração, né? Querem a história que eu falo de causa, efeito e solução, né? Que os próprios líderes mundial causam as dificuldades, os problemas na sociedade, depois ele mesmo veio trazer a solução lá para o tia, para as pessoas buscar a solução neles mesmos. E adorar o sistema, adorar os governantes como se ele fosse Deus, né? Que é o que vai acontecer com o anticristo, né? É, sabendo que o anticristo não é só um ser humano, tá? É um sistema também. Então, mediante as urgências que está acontecendo aí, desses eventos, né? Desses acontecimentos, eu venho trazer o estudo de 2 Tessalonicenses. Se vocês puderem pegar as escrituras de vocês aí e acompanhar comigo aqui, tá? Aí faça isso para vocês não falar que eu tô falando coisa, tá? Ação de graça, vamos começar. 2 Tessalonicenses, ação de graça, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igrejas dos Tessalonicenses em Deus, o Criador, Pai e Arro, e no Senhor Yeshua Hamashia, Cristo Jesus. Na Bíblia não está escrito Yeshua, tá? Eu tô falando que no original grego está escrito Yeshua, tá? Que como está traduzido para o Brasil, eu falo os dois nomes, Yeshua e falo o Senhor Jesus, tá bom? Para aqueles que estão mais familiarizados com o termo Jesus Cristo, tá? Sempre damos, irmãos, sempre devemos, irmãos, dar graças ao Criador, Deus e Pai, e por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e a caridade e amor de cada um de vós aumenta um para com os outros. Vamos lá. De maneira que nós mesmos nos gloriamos e alegramos de vós nas igrejas do Deus vivo, do Criador, por causa da vossa paciência e fé e em todas as vossas petições, em todas as vossas perseguições, desculpa, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo do Criador, para que sejais ávido e digno do reino do Criador e arro, Deus nosso Pai, pelo qual também padeceis. Que ele está dizendo aqui? Que os cristãos vão padecer tribulações, perseguições, como o nosso Senhor e Salvador Yeshua falou, né? No mundo tereis aflição, ter de bom ânimo, eu venci o mundo, né? E é o que está acontecendo hoje, que aconteceu lá no tempo dos apóstolos, né? Todo que quer viver piedosamente em Cristo, diz carta de Paulo a Timóteo, padecerão perseguições, né? Não tem como, né, irmãos? A vida piedosa em Cristo,
quando você proclama as verdades bíblicas, ou você vai ser ridicularizado, zombado, escarnecido, rejeitado, ignorado, ou você vai ser perseguido ferronhamente. Cada pessoa vai ser de um tipo, né? Ferronhamente, fisicamente, ou até perseguido espiritualmente por seres espirituais da maldade, nos lugares celestiais, como diz a carta de Paulo aos Efésios. O fato é que nós vamos ser perseguidos, não tem como fugir disso. Temos que nos apoiar e fortalecer em Deus e pedir ajuda a Ele. E quando for para fugir, fugir. Quando for para ficar, ficar. Né? E vai ser assim no tempo da grande tribulação, quando ela vier. E está perto, tá? Não é apavorando ninguém, não. É só para preparar vocês porque há de vir. Para vocês não serem pegos de surpresa, tá? Que a própria carta de 1 Tessalonicenses, Paulo fala que nós não somos do dia nem da noite para dormirmos como o que não tem esperança, mas vigiarmos para que o dia do Senhor não surpreenda como um ladrão de noite, porque o Senhor vai vir sem aviso, sem data marcada, sem hora, porque por isso que Cristo não falou, não marcou data nem Deus, porque se ele marcar data, a gente ia viver de qualquer jeito. E sem data, ninguém ia saber o dia, então a pessoa que quer se converter verdadeiramente, ela vai procurar viver em santidade, não que ela não vai errar nunca, não vai falhar, mas ela vai se esforçar para viver em santidade, se converter para esperar o seu Senhor. Porque é igual a parábola das 10 virgens, né? Todas dormiram, mas teve algumas que estavam com azeite e outras sem azeite, que tá desperta, tá, né? Elas dormem, mas quando acorda já desperta para a realidade, né? E as outras não, continua dormindo, né? Então o que acontece? É, perdi até o fio da meada, né? Então nós temos que estar vigilante e espertos sobre os acontecimentos, né? Porque nós não fomos destinados para a ira, sim para a aquisição da salvação. Quem foi destinado para a aquisição da salvação tem que estar desperto. Os outros estão dormindo. Ah, não, Jesus não vai voltar. Ah, não tem anticristo coisa nenhuma. Isso aí é invenção. Ah, não tem, é tudo para apavorar a gente, para nos controlar. Quem controla é o sistema, não é os cristãos verdadeiros. Agora, os cristãos falsos, religiosos, sim, manipulam e controlam para botar regras nas pessoas, né? Enfim, então vamos lá. Ó. Nós, cadê aqui? Paramos. Tá. Sempre devemos, irmãos, dar graças ao Criador e ao justo pela vossa fé que muitíssimo cresce para convosco com todos os santos. De maneira que nós mesmos nos gloriamos da igreja de Deus. Saiu já ali. Sede paciente, prova viva do justo juízo de Deus, para ser ávidos do reino de Deus. E a vós que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Yeshua desde o céu com os anjos do seu poder, tomando como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem ao Criador, né? Dizem que conhecem a Deus, mas negam com as obras, né? Como outras epístolas fala, né? De Paulo, de Pedro, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Yeshua HaMashiach, os quais por castigo padecerão eterna perdição diante a face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Olha aí, ó. Entendeu? Admirável em todos que creem, né? E o que não crê, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Criador e Deus nos faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Yeshua HaMashiach Cristo Jesus seja
em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Criador Deus Yahweh e nosso Senhor Yeshua HaMashiach Cristo Jesus. Agora vamos para 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. O anticristo. Ora, irmão, rogamos pela vinda de nosso Senhor Yeshua HaMashiach Cristo Jesus, pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer por palavras, não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele está se referindo ao anticristo. E ele está se referindo porque no tempo de Paulo já estava um murmurinho lá que o dia do Senhor já tinha chegado, que o Senhor já estava para voltar, né? Que a ressurreição dos mortos já havia acontecido, que era uma fraudulência, um engano, uma mentira, né? Então o apóstolo Paulo fala: meus irmãos, não deixai enganar nem por carta, nem por palavra, nem por espírito, como se de nós, como a carta fosse escrita dos apóstolos, falando que o dia do Senhor já estivesse perto. Aí ele completa o contexto falando, né? Não será assim, sem que antes venha a apostasia. Naquele tempo, o cristianismo estava em alta, estava crescendo, né? As igrejas estavam sendo espalhadas, as reuniões de santo. Cada cristão estava se convertendo e entrando virando membro do corpo de Cristo e entrando no corpo que é a igreja, né? Formada. Só que aí ele falou, não será assim antes que venha a apostasia. A apostasia está no nosso tempo. O que é apostasia? Desistência da fé verdadeira. Não é totalmente você falar com a boca, eu não creio mais em Jesus. É você crer numa fé distorcida, numa fé fingida. Você deixar da fé verdadeira para ter uma fé de benesses nesse mundo, de ganhar, buscar coisa. É uma fé fraudulenta, uma fé manipulada, uma fé fingida, uma fé que só quer as bênçãos do Criador, não quer andar no caminho, não quer obedecer, não quer fazer nada que a palavra manda, só quer ser abençoado nessa terra. Quer empresa, quer carro, quer... Esses evangelhos fraudulentos que tem por aí, né? Então, a apostasia já existe hoje. Naquele tempo ainda não tinha, né? Hoje já a apostasia está no nosso tempo, que é a desistência da fé verdadeira. Ou a troca por outra fé fraudulenta, né? Ou até desistência de fé em qualquer coisa, não ter fé mais em nada. Entendeu? Isso se chama apostasia, desistência da fé, né? É como se você divorciasse de Cristo. Que Cristo é uma noiva, né? Que é a igreja dele, que são os crentes, os regenerados. Então, aí você fala, mas você disse que não perde a salvação. Não perde mesmo. Mas esses que apostatam não eram regenerados, não eram convertidos. Eram participantes da virtude do Espírito. Ele estava no meio do cristão. Como diz a carta de Judas. Leia lá a carta do apóstolo Judas, que não tô falando, não é Judas Iscariote, tá, irmão? É outro Judas. Como também tem vários Jesus na Bíblia, tá? Não tem só Jesus Cristo, que o nome do Senhor verdadeiro não é Jesus, é Yeshua, né? Colocaram Jesus lá porque foi uma manipulação do catolicismo, depois do protestantismo, do judaísmo, entendeu? Foi uma manipulação. Pode se chamar Jesus? Pode, mas o verdadeiro nome é Yeshua. Então, o que acontece? Eu até perdi o fio da meada de novo, viu? Eu vou para o açude, sair dele, aí eu perco. Então, então, a apostasia já está aí, né? Então, a apostasia é a desistência da fé verdadeira. Então, hoje nós já estamos vivendo a apostasia. Agora, faltava revelar o homem do pecado, o filho da perdição. Só que não estou falando que tá? Ainda falta coisas acontecendo, não dá para a gente tirar conclusões
precipitada, como muitos têm feito aí, surge uma coisinha, todo mundo já começa a se precipitar. Não estou falando que é e nem que não é. Eu estou falando que a gente tem que estar vigilante e atento. Mas que é um suspeito, um potencial suspeito, e para mim tem dois, que é o príncipe das Arábia e esse que é aí que está no governo dos Estados Unidos, não ele exatamente, mas o seu genro, né? Que está viabilizando um acordo de paz, que a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, né? Que quando vier disser paz e segurança, sobrevirá, repetindo a destruição, como as dores de parto, a que está grávida, e de maneira nenhuma escaparão. Porque é uma falsa paz, né? É o sistema iludindo a pessoa para aceitar o governo da besta e do anticristo. Então ele vai vir com essa paz, é uma paz não necessariamente como as pessoas pensam, porque muitos ficam se pegando nessa história de tempos e de dias. Lógico que isso tem importância nas escrituras, irmãos, tem. Só que o anticristo ele não vai chegar a falar assim, ó, vou fazer uma paz de 7 anos de verbal. Ele vai fazer uma paz de 7 anos. Mas ele não vai falar que é de 7 anos. Ele vai só falar, vou trazer paz ao mundo, à terra, ou entre o israelita e os muçulmanos e as outras nações. Ele vai falar assim, o discurso vai ser esse. Ele não vai falar, ó, eu vou fazer paz de 7 anos. Ele não vai falar isso. Entendeu? Embora a gente saiba que vai durar 7 anos. Mas não vai durar 7 anos. Porque essa paz vai ser quebrada no meio, com 3 anos e meio. Por causa das guerras e do próprio anticristo vai quebrar o acordo. Né? É o que diz as escrituras. Então, por isso que são 3 anos e meio de uma falsa paz. Vai ter uma paz teórica, né? E depois vai ter as perseguições dos outros 3 anos e meio a quem não circunvar o governo. Aí sim ele vai virar ditador, igual Hitler, igual Domiciliano, igual Stalin, igual tantos ditadores que veio na história aí, né? Tantos da história bíblica como depois das escrituras veio vários aí, né? Aí sim ele vai se revelar como ditador. Mas o que faltava para o anticristo depois da apostasia é ele se revelar. Então a gente tem esse daí que tá viabilizando o acordo de paz como principal suspeito, mas a gente ainda não pode bater o martelo, porque o sistema ele faz o que? Ele tenta distrair as pessoas, ele tenta movimentar coisas para você tirar o olho de um lugar e colocar em outro que não é, entendeu? Então o sistema ele faz essa manipulação para enganar as pessoas, né? Porque a Bíblia diz em carta de João que tem vários tipos de anticristo, vários que se fazem anticristo, né? Tanto rico como pobres, que anticristo é contrário a Cristo ou no lugar de Cristo. Ele nega as escrituras. No começo ele vai de acordo para trazer a falsa paz. Depois ele vai profanar o templo de Deus, né? E vai profanar e vai falar palavras de blasfêmias contra Deus, contra os escolhidos de Deus e contra os santos. Entendeu? É o que diz as escrituras. Então, e muitos acreditam também que ele vai construir o terceiro templo. Isso daí vai acontecer, muitos acreditam que não vai acontecer, porque a profanação desoladora que o profeta Daniel diz na Bíblia ele fazer igual o Tico Pifânio fez lá no tempo de Alexandre o Grande, né? Que profanou o templo, derramou sangue de porcos lá e aí diz que o anticristo vai erguer o templo de Jerusalém e se aceitar lá e falar que ele é Deus, né? E vai profanar o templo. Mas eu acredito sim que o templo vai ser reerguido, porque tem que ser reerguido para as profecias se cumprirem. Muitos acreditam que não vai ter construção de templo nenhum, que a profanação desoladora é o anticristo se assentar no ser humano, que é o templo de Deus hoje em espírito, né? Que Deus habita em nós em espírito, nós o que cremos. Então, e aqueles que poderiam se converter e o Espírito Santo habitar naqueles, diz que o anticristo vai entrar neles, no espírito do anticristo. Por isso que fala que o anticristo vai se aceitar num templo que seria para ser de Deus, entendeu? Que é o ser humano. Mas eu não acredito que é só isso. Ele vai se aceitar sim já, porque no templo que somos nós, né, as pedras vivas,
o que cremos e o que não crê também, porque poderia ser que ele se convertesse lá na frente, mas o anticristo vai se aceitar nesse que poderia se converter, mas não vai se converter porque vai aceitar o anticristo. Então ele vai se aceitar, mas isso já está acontecendo através da religião. Muitos não percebem, porque o anticristo já entrou nas denominações e está levando engano. Então ele já está sentado dentro de algumas pessoas. Ele não está sentado em todos que frequentam a religião, mas na maioria dos frequentadores da religião ele já cegou o entendimento e já se assentou lá. Entendeu? Agora, mas também vai ser construído o terceiro templo para ele profanar lá também. Porque senão as profecias não se cumprem, que está em Zacarias, que está em Ezequiel e outros profetas. Entendeu? Então vamos lá. Vamos ver onde que eu parei aqui. Aqui, ó. Ninguém vos engane de maneira alguma, porque engane de modo algum. Não, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Sei que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se aceitará como Deus no templo de Deus, ou no templo que somos nós também, ou no templo também, ele vai aceitar nos dois, de Jerusalém, que é o que eu acredito, tá? Muitos acreditam que só vai aceitar no ser humano, outros acreditam que vai aceitar só no templo, né? Tem várias linhas. Eu acredito que ele vai aceitar nos dois tempos, né? Mas não em nós que já somos regenerados, no outro que ainda não é convertido, que poderia se converter, mas aí por aceitar o sistema do anticristo vai se perder, né? Ele vai se aceitar ali. E Deus, no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, primeiro ele não vai vir como ditador, ele vai vir como bonzinho, o anticristo. Ele vai vir como pacificador, como solucionador dos problemas da humanidade, tá? Para poder enganar, porque senão ele não engana. Ele tem que lubridiar e manipular as pessoas, entendeu? Aí depois, aqueles que resistirem, que estão com as lamparinas acesas e entender o movimento, esses vão resistir. Aí sim, depois que ele quebra a aliança do acordo de paz de 3 anos e meio, ele começa a perseguir os cristãos, entendeu? Aí começa a perseguição, começa o martírio, começa a execução, começa um monte de coisa, que vai ser um tempo terrível, né? Que a Bíblia fala que vai ser um tempo como nunca houve e nunca haverá jamais, né? O próprio Senhor Jesus fala isso no Evangelho de Mateus, né? E em outros evangelhos também. O qual se opõe e se levanta contra... Isso aqui vai acontecer depois dos 3 anos e meio da falsa paz, tá? Essa passagem aqui, que é versículo 4 de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, né? Aí vai acontecer aqui. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se aceitará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, Paulo dizendo para os discípulos, né? Agora vós sabeis o que eu detém, para que a seu próprio tempo, isso é importante, hein? Guarde isso aqui, ó. A seu próprio tempo seja manifestado. Aí muitos falam, ó, agora, ó, só vos lembrais que vos dizia isso, não vos lembrais que dizia quando estava convosco, que agora vós sabeis o que eu detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então se revelará o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará. Quando falar aniquilar, não é que o anticristo vai deixar de existir, tá, gente? Aniquilar é destruir, que vai jogar ele no lago do fogo para a perdição eterna. Que muitos falam que não é eterna, mas aqui marca a perdição eterna. As pessoas negam o que está na Bíblia porque se existe vida eterna, existe perdição eterna. Se existe céu, existe inferno. Ou lago de fogo, seja. Se existe eternidade no céu, por que não vai existir na perdição? O ser humano, ele é malandro. Ele gosta, porque se a pessoa inventa essas coisas aí ela dá chancela para as pessoas viverem em pecado e ir para a perdição. Porque ela acha, eu vou ficar só um tempo lá, dá para me suportar e depois eu saio de lá. Você não sabe o que é o lago do fogo, gente.
A pessoa pensa que é brincadeira, que a perdição, que nem os próprios artistas ficam brincando, fazendo chacota aí, zombando. Ah, eu quero ir pro inferno, que não sei o que lá, vai ter festa. Vai. Você vai ver a festa que vai ter lá. Vai ver os gemidos que vai ter lá. Vai. Vai zombando, vai. Agora, vós saibais que o detém, ó. Vós saibais que detém, muitos interpretam que é a igreja que é o Espírito Santo. E que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, né? Amém, irmão. Se isso acontecer, amém. Eu quero que eu seja arrebatado antes, para mim não passar pela grande tribulação. Não tem que passar. Ninguém quer passar pelo sofrimento. Mas eu, na minha linha de interpretação, eu creio que a igreja vai passar por todo. Entendeu? Os egípcios passaram, como saíram lá, Deus livrou da escravidão do faraó. Os apóstolos foram perseguidos e a Bíblia não dá base para você falar que vai ser arrebatado. Isso daí foi trazido por John Nelson Darby na dispensação do dispensacionalismo, né? E inventou colocou isso nas escrituras, né? Fundou ali criou uma base corrupta para colocar isso aí. Não tem isso na Bíblia, né? Porque a Bíblia mostra muito bem que a igreja vai passar. Mas se for o caso de não passar, melhor pra gente, né? Mas eu creio que ela passa. E aqui, ó, fala que é o Espírito Santo, que é a igreja que vai, que pede o anticristo de se revelar, e quando a igreja for arrebatada, o anticristo se revela. Não, irmãos, a igreja vai ver a ascensão do anticristo, ela vai ver. O que pede o anticristo de se revelar é a ocasião própria, porque é Deus que determina a hora. Tudo está de acordo com a vontade do Criador. É Ele que determina tudo. Entendeu? Isso são profecias que vão se cumprir. E quem determina a hora disso acontecer é o Criador. Tanto é que ele fala que, por causa dos escolhidos, abreviará o tempo da angústia, da tribulação. Porque se fosse seguir o tempo, percurso normal, nenhuma carne sobreviveria. Então vamos lá. Perdão. E que já o mistério da injustiça opera somente a um, que agora o resiste até que do meio seja tirado. Então se revelará o iníquo, a que o Senhor se descerá pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio, de maravilha, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ó, não deram importância para a palavra de Deus, né? Ou leram e também não entenderam nada, foram manipulados pela religião e não obedeceram o que está escrito aqui. E por isso, o Criador, por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados, ó, Deus não julga ninguém, hein? Muitos falam aí. Todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Iniquidade é qualquer coisa, injustiça, mentira, engano, trapaça, traição, morte, roubalheira, tudo é iniquidade. Mas devemos sempre dar graças ao Criador por vós, irmãos amados do Senhor, porque vós ter Deus elegido, desde o princípio para a salvação. Aí, ó, em santificação do Espírito e da fé da verdade. Está falando dos regenerados, dos escolhidos, de Deus para a salvação. E salvação não se perde, tá vendo como não se perde? Ele não está falando de perdido agora aqui, ele está falando de salvos. Ele falou de perdido, que ele vai enviar a operação do erro para aqueles perdão, que não creram na verdade, que não buscaram a verdade. Agora, para os regenerados, que buscam a verdade, que crê na verdade, esse é salvação. Entendeu? Aqui. E então, irmãos, estáis firme e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, por carta, né? E o próprio Senhor, Yeshua, Jesus Cristo, e o nosso Deus Yahweh e Pai, Criador, nos amou em graça e nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações
e os confirme em toda boa palavra e obra. Pedido de oração. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Aí, ó, não sou eu que falo, tá aqui na Bíblia. Mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. E não é que você não vai ser atacado, afligido pelo inimigo, mas ele não vai, porque Yeshua falou, a porta do inferno não vai prevalecer sobre a igreja de Deus. Isso não quer dizer que a igreja não vai passar por aflição, por lutas, por tribulações, que alguns não vão morrer, mas vão ser salvos, entendeu? Por isso que ele fala, a porta do inferno não prevalecerá sobre a igreja, que a alma vai ser salva. Por isso que o Senhor fala também, não temeis quem mata o corpo, mas temei antes quem pode condenar tanto o corpo quanto a alma para destruição eterna para o lado de fogo, que é só o Senhor que pode fazer isso, né? Mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor a Deus e ao Criador, na paciência de Cristo. Aí vamos, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Advertência. Mandamos, porém, irmãos, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach Cristo Jesus, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos saibais como convém imitar-vos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, porque Paulo não só trabalhava, que ele fazia tendas, né, com os outros colegas e discípulos, mas ele trabalhava para o reino também, né? Ele não tinha só o trabalho físico, ele tinha o trabalho para o reino de Deus, né? Então, ele trabalha noite e dia, né, como ele fala aí. Mas ele descansava também, lógico, dormia, né? Mas ele é uma maneira de dizer, né? Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivermos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos o exemplo, para nós imitarmos. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Portanto, ouvimos que alguns de vós andam desordenadamente, não trabalhando, mas fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Yeshua HaMashiach Cristo Jesus, que trabalhando com sossego como seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não se misturei com ele, para que se envergonhe. Todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai-vos como irmão. Saudações finais. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudações da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo, a graça de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Cristo Jesus, seja com todos vós. Amém. Amém. Então esse foi o vídeo, tá bom? Esclarecimento dado. Tome cuidado, vigie aí. Não é tempo mais de ficar brincando de cristianismo. É tempo de se agarrar com o Senhor, com a palavra. Orar, se santificar a sua vida. Porque o tempo está próximo, irmãos. E eu não estou fazendo nenhuma... Eu não marco data da vida do Senhor, que nem falso profeta marca. Por isso que muitos não creem mais, né? Porque marcaram data e não aconteceu. Porque Cristo e Deus não marcou na Bíblia data nenhuma para a volta de Cristo. Quem marca são os falsos profetas. As pessoas não estudam a Bíblia e ficam acreditando nos falsos profetas. O que a gente fala como servos, como filhos de Deus e discípulo de Cristo, fazendo a vontade de pregar as palavras,
falando que o Senhor vai voltar. Isso a gente fala e a gente crê. Mas a gente não marca a data. O verdadeiro não. O falso marca, né? O falso profeta. Então, por que que marca, ele não marcou data? Para a gente vigiar e orar, para a gente esperar Cristo como se fosse hoje, como se ele fosse voltar hoje. Porque aí a gente se santifica, a gente fica. Porque a palavra diz que Cristo vai vir, o Senhor Yeshua vai vir como ladrão de noite. Então ele vai vir sem aviso, sem ninguém esperar. Então, se você sabe disso, você vai vigiar para se santificar, para não ficar vivendo uma vida pecaminosa, porque quem viver assim não vai, né? Porque sem santidade ninguém verá a Deus, tá na palavra, né? E não é que você não vai errar nunca, não vai falhar, não pode escorregar em algum pecado, mas você vai fazer de tudo, se esforçar em palavras de oração e rogos para você se santificar o máximo que você puder, para esperar o Senhor vir e nos resgatar daqui desse mundo perverso e fazer novos céus e nova terra, é o que vai acontecer, tá bom, irmãos? Então esse foi o vídeo. Badalhe o sininho de todas, se inscreva quem não é inscrito, bem-vindo aos novos inscritos. E compartilhe, ó, irmãos, que eu vi do outro irmão que tem o canal aí no YouTube, ele falando uma verdade. Porque os filhos das trevas são mais disciplinados e eles, quando faz vídeo no YouTube, os vídeos dele, os companheiros dele compartilham. Os cristãos não compartilham o vídeo, por egoísmo. Né? O cristão tem que ser membro do mesmo corpo, cara. Tem que um ajudar o outro. E eu não peço para compartilhar, para me gloriar, para mim. Não, é para expandir o conhecimento, para o reino de Deus se espalhar, para a salvação ir para mais pessoas, para mais pessoas não ser manipuladas e enganadas. É para isso. A intenção é essa de pedimento de compartilhação ou de deixar o like. Porque vocês deixando o like, o algoritmo reconhece e recomenda para outros, irmãos. Entendeu? Então, se puder ajudar nisso daí, né? Se não concordar com nada que eu falei, aí tudo bem, não compartilha, não deixa like. Mas tem muitos que concordam, que eu sei que concordam, mas não compartilha. Fica com medo do que os outros vão pensar. Lembre-se que Apocalipse fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus, hein? Não sou eu que digo, leia lá em Apocalipse. Tímido aqui não é tímido de timidez, para namorar, para essas coisas. É tímido de você não exercer não fazer nenhuma benesse para o reino de Deus. Você não colaborar com os outros irmãos que estão trabalhando. Entendeu? Aí é tímido, cara. É frio, é igual Laodiceia. Aí o que Cristo fala da igreja de Laodiceia? Vou te vomitar-te-ei da minha boca. Porque nem é frio nem é quente. Quisera fosse frio ou quente. Porque é morno. Porque morno dá ânsia de vômito, água morna. Quero te vomitar da minha boca. Entendeu? Compre colírios de mim, olhos para enxergar, e ouro, trabalhe, purifique a sua vida e trabalhe para o reino. Entendeu? É isso. Tá bom? Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Fui.